Bem, junta-se a mim aqui em estúdio Egídio Guambe. Egídio Guambe é do EISA, é cientista político, é também professor universitário. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Muito obrigado, boa noite, Mucipa. Boa noite. Exato. Vocês aqui levantam, digamos, uma provocação, digamos assim, a democracia após Afonso Dhlakama e Davis Simango, iminente fim da oposição em Moçambique. Há aqui várias notas que eu selecionei que a morte de Dhlakama e Davis Simango mudou o espaço político. Fases atípicas que Dhlakama foi um ator capaz de contrapor o regime com métodos extra-institucionais. Davis Simango criou um sucesso, a terceira força política. Os nacionais não definem o líder da oposição. O líder da oposição é definido por outros fatores que o Suf Mahamat quer imitar as práticas de Afonso Dhlakama. Comecemos com esta questão de que a democracia, depois da morte de Afonso Dhlakama e Davis Simango, portanto, a democracia e os partidos da oposição sofreram uma erosão. Vamos começar por fundamentar esta tese. Bom, muito obrigado, Mucipo. Uma nota prévia em relação a este texto que o EISA agradece por poder partilhar os resultados dele. É um texto conjunto, elaborado com Domingos de Rosário, que tem um grande conhecimento sobre a questão da gestão da RENAMO, em particular, e eu pessoalmente também com alguma profundeza em termos de gestão administrativa dos sistemas administrativos relacionados com partidos políticos, em particular o MDM. E nós queríamos fazer uma pequena contribuição, também em visão ao que é a missão do EISA, digamos, de apoiar a sustentabilidade das democracias. E a nossa grande hipótese, de facto, era de estudar um pouco o leadership em termos políticos e aplicado este conceito a Moçambique. Exato. E o que nós notamos logo a priori, que é uma hipótese de partida, o questionamento geral, aliás, da opinião pública nacional e internacional, de que houve uma modificação significativa das modalidades de fazer política em Moçambique. Exato. É resultado da morte de Afonso Dhlakama, que passam 3 anos já. O que mudou essencialmente? Essencialmente mudou. Bom, o primeiro ponto que nós levantamos é sobre a particularidade de fazer oposição em Moçambique. Bom, não existe uma fórmula típica geral de fazer oposição, mas a fórmula de fazer oposição em Moçambique desenvolveu-se um pouco mais com uma característica de personalização, em particular de Afonso Dhlakama, o que faz com que haja uma definição em termos de oposição em Moçambique de mais natureza carismática. E os déficits de questões carismáticas é a dificuldade de poder transitar. Exato. Bom, isto é uma teoria toda geral, mas que se aplica muito no contexto nosso, porque depois de Afonso Dhlakama, como se pode ver, de forma geral, houve um declínio. Houve algum declínio. É verdade que isto começou muito antes a ele, mas como se avança também no texto, ele tinha uma fórmula típica de pressionar Exato. o regime do dia para repor a ordem. Aliás, até a morte dele havia uma negociação de princípios básicos. Vocês, neste artigo, aprofundam as características dos dois líderes, Davis Simango e Afonso Dhlakama, e é por isso que vocês concluem que fazer oposição requer características atípicas. Um dos vossos fundamentos é de que quer Afonso Dhlakama, quer Davis Simango, não passavam as suas ideias do ponto de vista institucional. Portanto, eram por mecanismos próprios de carisma, no caso de Dhlakama, aquilo que chamam de parlamento de rua. Portanto, através de manifestações, através do seu braço armado. Vamos explorar isso. Como é que um país que estabelece uma Constituição com mecanismos institucionais de partilha de poder, de discussão de agenda, tem de ser por mecanismos não constitucionais que os líderes da oposição, portanto, fazem passar as suas agendas. Vamos a esta caracterização do carisma, das características de cada um, como é que isto influenciou o processo democrático? Bom, num primeiro aspecto sobre como efetivamente vai se caracterizar esta oposição muito baseada nas lideranças, é preciso repor um elemento que o município levantou logo no início, de que o nosso regime jurídico não tem a definição clara sobre líder da oposição, né? Esse é o primeiro aspecto. Exato. Bom, mas foi criado o estatuto. Há uma coisa que Dhlakama conseguiu, vamos chegar no estatuto, há uma coisa que Afonso Dhlakama tinha conseguido, de
por causa desta natureza carismática, a diferença com dominação racional e uma dominação hereditária, conseguiu pelo carisma, apesar de não existir uma definição clara em termos de regime, dele se colocar como um líder da oposição. Infelizmente, nunca coincidiu, para o nosso caso, que, por exemplo, um candidato a presidente, portanto, membro de um partido, que não seja necessariamente independente, conseguisse, por exemplo, estar também como um deputado e que lidera a sua bancada. E a partir da bancada, que seria um mecanismo institucional, Exato. de contrapor, vamos lá dizer, os modos de governação e propor, provavelmente, modos alternativos de gestão pública. Isso nunca aconteceu para o nosso caso. E Afonso Djacama, por causa do carisma, conseguiu legitimar isto. Mesmo em momento em que se criaram, por exemplo, coligações, como depois das eleições de 94, em preparação das de 99, conseguiu autoproclamar sem necessariamente ser eleito, colocar-se na posição de um líder da oposição. Mas, no entanto, não existiam, até este período, mecanismos institucionais pelos quais um líder de oposição poderia fazer política. Tentamos de falar um pouco do governo de sombra, etc., mas não é fórmula típica Institucionalmente não estava lá não existe, estabelecido. não existe. Exato. Agora, especificamente quando está a falar do estatuto de segundo, como é que diz? Partido mais votado. Sim, segundo candidato do partido com assento na Parlamentar, Assembleia. exato. Infelizmente, mesmo este instrumento é muito precário, porque ele é, sobretudo, na natureza de negociação de paz, no qual Afonso Djacama, por exemplo, nunca aceitou. Mesmo que o Suf Mahamat tenha aceito, não se sabe praticamente o que se faz com esta figura. Mas há um déficit nisto, que provavelmente, se este indivíduo fosse o chefe de uma bancada, podia ter uma fórmula de pressionar. Vocês propõem isso também? Imagina só um exemplo, que o candidato a presidente não era necessariamente o presidente do partido. Veja só, quem é líder da oposição num contexto como este? Portanto, o que nós estamos a dizer é que há todo um vazio de interpretação do que é liderança da oposição, vis-a-vis provavelmente também por resultado de Afonso Djacama ter conseguido reivindicar esta posição sem que ela fosse debatida institucionalmente. E agora estamos a ver o vazio da ausência deste debate sobre... Vamos ainda aprofundar mais sobre o vazio. Davis Simango, nesta equação, funda a terceira força política de lá a esta parte. Era, digamos, se olharmos para o espectro, o segundo homem mais importante da oposição. Como é que o Davis Simango entende-se muito claramente em relação ao Djacama, mas até para que vocês fundamentem o Davis Simango nesta equação? Davis Simango entra num cenário político bom. Há um elemento tributário da construção da liderança de Davis Simango que é preciso que seja remetida à autarquia de Beira. É preciso ler um pouco a gestão administrativa de Beira em relação com os partidos políticos, em particular, Renamo e Djacama. Bom, uma coisa que a gente diz, que não é próprio nosso conceito, é que há uma tendência generalizada de que os partidos de oposição, quando chegam nas lideranças das autarquias, ou seja, das administrações, reproduzem um modelo do inimigo. Ou seja, o clientelismo, a redistribuição clientelista que se observa na Frelimo é o mesmo que os partidos de oposição fazem quando tem a gestão do partido. Aliás, isso não precisa ir longe. É só ver até hoje tem acusações... Mas quando dizemos clientelismo, o que estamos a dizer? Os partidos chegam nas autarquias, tem de criar uma economia política, digamos assim, para os seus membros importantes naquela área. Exatamente. Agora, a precariedade do clientelismo da oposição faz com que ele comece a ter fissura com o partido que ele coloca. É o caso de Davis Simango. Quando chega na autarquia, há uma boa entrevista que citamos no próprio texto, de um funcionário da autarquia da Beira, que mostra que Davis Simango, quando chegou lá, não funcionou tanto como o que nós chamamos aí como corretor de clientelismo, ou seja, esses indivíduos de go-between que vão ficar no meio entre o partido e a autarquia. Então, isso é por um lado. Gerou crispações. Gera crispações. Dentro do partido. Exatamente. Foi isso que conduziu a que o Davis Simango não fosse o indicado para as eleições autárquicas pela Renamo na altura. Exatamente. Então, essa crispação, mas também tem dois aspectos. Por um lado, pela característica típica técnica de Davis Simango, como refere o texto, mas também pela precariedade do clientelismo da oposição, ou seja, não é como uma máquina administrativa relacionada com o partido no poder que consegue redistribuir por diferentes mecanismos fora só da autarquia. A oposição não consegue isto.
E pode ver, logo depois de 2003, das eleições que tinham dado que Domingos de Rosário chamou de município dos outros, que era Nacala, vamos lá dizer, todos os municípios que estão em Nampula, né? E a ilha de Moçambique também, Exato. todos passaram novamente para o partido governamental. Por causa dessa dificuldade do clientelismo. Agora, Davis Mango consegue, digamos, se desassociar com o partido e apresenta um perfil técnico. Se recorda, Davis Mango ganhou diferentes prémios em destaque A nível internacional, como o melhor gestor de autarquia. Exatamente. Mas o que isto significa? Isto significa que a política em Moçambique, feita pelos partidos da oposição, tem de ser feita por mecanismos não institucionais. Pelo carisma, é um dos elementos, um dos aspectos que vocês levantam, e que também já foi levantado em vários estudos, é que Afonso Dhlakama usava o seu braço armado como um mecanismo de pressão. Usava também os banhos de multidão nas várias manifestações, comícios, entre outras ações que realizava como um mecanismo para fazer passar a sua agenda. Isto quer dizer que partidos institucionais que fazem a luta política em cima da mesa, partidos da oposição no caso, não têm as suas questões consideradas. O que a gente avança é que, pelo menos pela natureza de construção da oposição até este momento, não temos dados para poder dizer que há um partido que desenvolveu mecanismos institucionais e não teve sucesso. É o que a gente propõe, por exemplo, para a transição que está-se a ver em crise agora. Agora, em relação à leitura inicial, era de que quando há um bloqueio institucional, por exemplo, pela ditadura do voto no Parlamento, Exato. quando há um bloqueio institucional pela ausência de definição... Uma das questões que é levantada é que a Renamo, na primeira legislatura, chegou a propor legislação mais severa em relação ao combate à corrupção, que não passou. Exatamente. Portanto, os partidos, quando sentem-se bloqueados, partidos da oposição, no caso, a sua agenda não avança, recorrem aos métodos não institucionais. É o que se construiu, pelo menos até este momento, sobretudo com Afonso Dhlakama, que uma vez que os mecanismos institucionais estavam relativamente bloqueados, obviamente com um peso sobre ele, porque havia personalizado também o nível de poder em volta dele, né? E isto também é preciso que se debate, mas o debate não era necessariamente Renamo como tal, é debate sobre oposição e liderança da oposição. E quando há um bloqueio institucional para que a oposição consiga construir vias alternativas, e ela própria não tem criatividade em volta disso, inventa táticas, é isto que estás a ver. Que, quando são táticas informais, não institucionais. E que demandam muito do carisma. O problema das táticas é que elas como não são estáveis, Exato. São dependentes da personalidade que está no jogo. E, portanto, quem assume a liderança do partido sem carisma é o resultado que assistimos atualmente, conforme vocês colocam, de alguma fragilização dos partidos da oposição. Mas vamos chegar lá. Para mim, a questão que eu queria colocar de fundo é por que há este bloqueio? A democracia ela não serve para o Guambi que tem o voto maioritário possa me chumbar a ti que tem o voto minoritário. A democracia é um processo de negociação onde encontramos o meio termo. A minha parte e a sua parte constrói-se o processo. Qual é a razão de fundo para este bloqueio? Que é que desde 94 estávamos a sair de um acordo geral de paz assinado, havia necessidade de um entendimento, mas sempre houve estes bloqueios, mesmo nas iniciativas da própria Renamo, elas sempre que passaram foi a ferro e fogo. Qual é o problema? É um problema do nosso sistema democrático? É um problema de maturidade ou não da nossa democracia? O que explica isto, do ponto de vista de ciência política? É um debate relativamente alargado. Obviamente que podemos levantar algumas hipóteses, né? Em parte, mas que não vão necessariamente explicar a profundeza da situação. Mas um caso preliminar que é preciso dizer é que os processos de democratização, sobretudo a transição dos regimes de partido único para os regimes, vamos lá dizer, democráticos, multipartidários ao nosso estilo, não devem ser lidos como processos progressivos. Ou seja, não é uma vez que a gente transitou para a democracia, vamos assumir que vamos passar para a fase de consolidação. É possível ter o que conceituamos em alguns momentos de desdemocratização, ou seja, um retrocesso às lógicas primordiais. E um dos primeiros elementos de erro da definição, ou seja, problemáticos da definição da nossa democracia no momento de transição, é que ela não se baseou muito
sob o ponto de vista de instituições como tal. Já estamos a debater aqui a oposição. Todo o processo foi vincado Exato. em Quando volta falamos de instituição, de que é que estamos a falar? Quando falamos de instituições é preciso, bom, são diversas, mas das quais podemos falar para um Nós caso temos a desse Comissão papel. Nacional de Eleições, temos a Assembleia, temos ordens profissionais a vários níveis. O que estamos a Do dizer ponto de vista institucional, parece que a arquitetura ela está lá. O que falta? Bom, as instituições não são necessariamente esparras. Infraestruturas. Não. Entramos já à questão de mentalidade. Sim, são tipificações de práticas, vamos lá dizer, típicas do modo de gestão que nós definimos como democrático. Um dos quais estamos a dizer que a Assembleia da República ou o Parlamento de forma geral não conseguiu emancipar-se das amarras, por exemplo, da sua relação com o Executivo. A tal que, mesmo quando um elemento é fundamental, é útil, mas se o Executivo não o aprova, não se emancipa. Um debate sobre um poder, estamos a falar de definições clássicas, né? Sobre o poder, vamos dizer, judicial. Ele não conseguiu, até este momento, emancipar-se completamente de um poder executivo. A tal que as amarras são tantas, não é preciso que as enumeremos. Mas mesmo falando sobre a oposição, o quanto a democracia se definia como se fosse Afonso Dhlakama. Se intitulava pai Sim, da democracia. o quanto a dificuldade de se afirmar um partido como a Renam através de instituições internas dele ressente-se ao nível de personalização do poder. Tudo isso são as dificuldades que o nosso processo de transição não conseguiu ter como sucesso. E, infelizmente, não foram valorizados os primeiros 10 anos de grande euforia da transição. Exato. Vamos cá mais para a história recente. Vocês lembram aqui uma frase que era célebre de Afonso Dhlakama nas suas entrevistas, que dizia que a sua morte representaria o fim da oposição em Moçambique, uma vez que a pretensão autoritária do partido governamental irá se sobrepor aos princípios democráticos. Aqui está mais sofisticado, digamos assim, mas essencialmente Dhlakama dizia que quando ele morrer, portanto, os espaços democráticos eles seriam mais fechados. A questão é, se há a conclusão de que a morte de Davis Simango e de Afonso Dhlakama provoca uma erosão nos partidos de oposição e no nosso sistema democrático, estamos a dizer que o partido no poder ele reforça a sua hegemonia e depois temos os conceitos de partido autoritário, de Estado autoritário ou não. Qual é a avaliação que faz a partir daqui? Com a morte destes dois atores, temos um partido no poder bastante mais decisivo nos processos de desenvolvimento do país. Obviamente, uma das primeiras evidências é só recordar o processo no qual Dhlakama morreu a reivindicar, que era o processo de descentralização. O quanto ele foi se modificando e tendo, portanto, o domínio do partido governamental. Isso é uma evidência das grandes dificuldades da afirmação, por exemplo, desta negociação que está a dizer. Portanto, a afirmação do partido governamental, obviamente, dado também a escassez dos princípios, ou seja, dos princípios não, das práticas clientelistas de redistribuição entre os membros dos partidos, que também estava em crise, e que finalmente, por exemplo, com o processo da descentralização, viu-se que haveria de ganhar um pouco de elasticidade esta redistribuição. Isto tudo apertou. O que nós estamos a chamar a atenção é que é muito provável que o partido governamental, por exemplo, se afirme mais e se alastre mais. Provavelmente poderá renegociar com a oposição, porque ela não pode acabar, mas renegociando sobre o comando do próprio partido governamental. E é esta alerta de que o tipo de oposição que era feita por estas duas lideranças pode estar em risco, pelo menos os ganhos que devem ter conseguido podem estar em risco. Nós estamos a dizer que é possível uma transição de natureza carismática, é isso mesmo que estamos a aconselhar, que nem vale a pena tentar fazer fórmulas tipo Dhlakama, fórmulas tipo Davis Simango. É preciso avançar com fórmulas institucionais que provavelmente estavam bloqueadas por causa da existência de indivíduos que reivindicavam em si esses partidos. Exato, mas concorda que o vosso estudo está essencialmente a dizer que o Suf Mahamat não chega perto de Afonso Dhlakama do ponto de vista de liderança da oposição, está também a lançar um alerta para o MDM em relação à sua sucessão.
Portanto, há também aqui uma mensagem muito clara para os partidos da oposição, de que, aliás, vocês escrevem aqui que o Sufo Mahamat, o atual presidente da RENAM, enfrenta dificuldades de liderar a oposição e uma das razões que vocês apresentam é que o Sufo Mahamat quer imitar as práticas de Afonso Dhlakama. O Sufo Mahamat perdeu o controle da componente militar com o surgimento da junta militar. Portanto, a RENAM está enfraquecida com a morte de Afonso Dhlakama e a substituição de Afonso Dhlakama ela ainda não foi capaz de devolver pelo menos aqueles resultados a que estávamos habituados em relação à RENAM e lanço este alerta em relação ao MDM, para sermos mais diretos. Os nossos pontos de reflexão que nos levam a estes elementos, primeiro para o SUF, sobre esta questão de mimetismo. O mimetismo não se aplica em caráter carismático. Não é possível reproduzir. O carisma é típico do indivíduo, são características particulares do indivíduo, que nem vale a pena tentar reproduzir o mimetismo. E voltamos ainda, a evidência disso, primeiro, é a dificuldade, obviamente, de controlar essa ala militar. Bom, o DDR está em processo, já é uma boa vantagem, mas se não tem o controle sobre toda a ala militar, é possível que o DDR também tenha fissuras. Né? E depois, mais outra coisa que é dificuldade do SUF, é que não consegue se legitimar naquela ausência de definição de líder da oposição, não consegue se legitimar, inclusive em outros países, partidos de oposição. Exato. Tal que Afonso Dhlakama tinha feito. Afonso Dhlakama impunha-se naturalmente. É isso Naturalmente, sim, por carisma. O Sufo Mahamat ainda não tem um reconhecimento natural. Sim, e nós não dissemos isso sem propor elementos de reflexão para a própria RENAM. Por um lado, achamos que seria urgente uma convocação, por exemplo, de Estados Gerais da RENAM, que iriam refletir a natureza do partido. Se queremos fazer partido ao mimetismo de Afonso Dhlakama, agora que sabemos que carismaticamente não é possível reproduzir, propomos ainda uma nova fórmula, provavelmente, é que pode ser útil, partindo do reforço de capacidades institucionais, portanto, dos órgãos da RENAM, que funcionem devidamente, não necessariamente estar baseado no indivíduo quanto o conhecíamos, porque não é possível, não temos mais esse indivíduo. E mais, provavelmente convocar, inclusive, intelectuais que foram fundamentais na RENAM e que abandonaram a RENAM provavelmente pela hostilidade com a liderança do No momento. vosso entendimento, isso pode revitalizar o partido? Esse é o nosso ponto de partida, vamos lá, de proposta para a RENAM poder refletir provavelmente sobre ela. E o mesmo a gente faz com o MDM. O MDM e Davis em si teve, portanto, também por um tempo criou com sucesso, mas depois voltou a ter esta dificuldade da tradição autoritária de partidos centralizados. Ora, a Frelimo centralizado ao nível da sua comissão política central, com estrutura bem clara. Ora, na RENAM centralizado sobre a personalidade de Afonso Dhlakama. E Davis, por algum momento, depois de um sucesso, esqueceu a natureza da origem do seu partido, voltou a aplicar a tradição autoritária e centralizadora, o que levou a um declínio sucessivo. Davis Mango morre... Foi visível nos resultados. Exatamente. E morre num período em que o partido estava em sufoco. E nós achamos que é um período essencial. A gente não levanta isso sem propor reflexões básicas para o partido. Que é um momento essencial que o MDM pode, provavelmente, também fazer as pazes, provavelmente com figuras proeminentes, que, pela natureza da origem dos partidos e natureza da liderança e tentativa de centralização, foram se desfazendo. Exato. E que eram a força da fundação do MDM. O texto detalha um pouco esses elementos. Vamos detalhar aqui, professor. Está a falar de nomes conhecidos. Por exemplo, Ismael Moussa, Manuel da Araújo, Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane, todos esses. Por exemplo, em termos de substituição da liderança, nós não estamos a dizer que esta é a personalidade típica, mas olhando um pouco para a natureza do perfil de Davis Mango, bem estudado, as características, por exemplo, de Manuel da Araújo são um pouco encaixadas. Um indivíduo com uma experiência de gestão autárquica, a origem do MDM tem experiência autárquica, um indivíduo com alguma experiência de gestão do que alguma literatura denominou de província rebelde, com alguma experiência em volta disso. Um indivíduo com algum conhecimento técnico que era a experiência mais ou menos de... O professor vai reconhecer que isso exige dos partidos uma certa capacidade de aceitação, de democracia. Obviamente. E de abertura. Obviamente. Os nossos partidos eles têm maturidade para, digamos, estes já que chamam de dissidentes
haver uma nova ponte. Obviamente, o que A nós proposta chamamos... é essa, é a criação de uma nova ponte, o estabelecimento de contactos. Nós reconhecemos, por exemplo, levantamos um ponto de que, bom, a convocação não me recordo o nome, acho que é a Comissão Política do MDM, Comissão Nacional Nacional do exato. MDM, Já para o ao final final deste mês. deste mês. Era um ponto essencial de reflexão profunda e honesta do partido. Infelizmente, é preciso chamar para estes aspectos elementos de humildade. A gestão de um partido não pode ser feito apenas por um orgulho. Agora que o orgulho pode se fissurar nas eleições. O que nós estamos a chamar é a probabilidade de o partido ter elementos de humildade e reconhecer os erros que provavelmente podem ter sido cometidos, típicos de origem de uma organização, típicos de uma liderança que tinha, e poder reinventar-se. É o que a gente propõe como reflexão. Sim. Professor, quais são os riscos, quais são os problemas que estes aspectos todos eles trazem para o país? Primeiro, há a questão da oposição. A liderança da oposição ela é construída pelo carisma, que são aspectos de cariz pessoal, e não necessariamente pelas instituições. E depois já há o partido no poder que ganha hegemonia face à fragilidade da própria oposição. O que o país perde com isso? Quais são os riscos? Como é que isto depois, até para os nossos telespectadores terem uma ideia, como é que isto depois afeta os 30 milhões de habitantes? Bom, há um primeiro risco que é incontestável, quando o regime em si reforça-se de forma autoritária e não abre espaço de negociação. É óbvio que o nível de democracia vai degradar-se, o que se consubstancia, portanto, com indicadores como desenvolvimento humano, com indicadores como direitos humanos, com indicadores como desenvolvimento e não crescimento, indicadores como igualdade, com exclusão de forma geral. Isso são elementos típicos de um regime que se autoproclama-se governo de per si. Quando uma oposição capaz de contrabalançar o processo, capaz de propor alternativas de governação, porque é isto que nós queremos, é ter muitas ideias em volta de gestão e podermos ter opções das melhores ideias. E as melhores ideias também se aperfeiçoar com as diferentes ideias. O problema não é defender organizações multipartidárias que são inúteis para a sociedade. Em princípio, o partido, em conceito dele, é uma organização que representa as populações a partir de ideais de gestão de um Estado, de um país. É isto que nós defendemos. Não defendemos organizações que são partidárias ou com interesses particulares dele. Aliás, há pouco tempo falamos num outro documento sobre a natureza de financiamento dos partidos políticos. Digo, não, os partidos políticos não podem se confundir com organizações privadas fechadas a eles mesmos, sem que eles se definam a partir de interesse público. O que nós estamos a dizer é isto. E o risco em regimes autoritários, até moderados como o nosso, se a oposição definitivamente desaparecer ou ela estar completamente fragilizada, há grandes riscos de que o nível de clientelismo possa se elevar. E as reformas, como a gente está a ver, serem reformas particularizadas, de desigualdades sociais. Exato. E isso não é viável. Esse é o grande risco. Vocês colocam aqui, se mantiver esta tendência, a democracia está em risco. Qual é a vossa perspectiva quando olham para o país, quando olham para as lideranças? O MDM tem o secretário-geral que está a segurar o partido até o Congresso que vai eleger o novo líder. A RENAM tem o Suf Mamad. Qual é a perspectiva que vocês levantam em relação às atuais lideranças, em relação àquilo que se conhece desses partidos e o futuro? Nós, quando olhamos para os partidos, a forma como eles estão estruturados, estes problemas que estamos aqui a levantar, eles podem ser resolvidos. Há uma visão, digamos, lá para frente, de que há uma compreensão de muitos destes problemas. Porque o MDM, por exemplo, se olharmos para os dados, há uma erosão nos resultados, especialmente se olharmos para os resultados do antigo presidente do partido, há uma erosão. Se olharmos para os últimos resultados, que a Frelimo teve uma vitória de 73%, mais de 70%, uma vitória significativa. No vosso entendimento, há esta capacidade intelectual, massa crítica dentro do partido de discutir estes aspectos e traçar caminhos que sejam capazes de reposicionar os partidos?
Bom, de forma geral, o nosso. Aliás, uma coisa que a gente diz logo no final da introdução é que esta é uma contribuição para, vamos lá dizer, para um debate sobre o nosso sistema partidário. Nosso sistema de partidos políticos não está com boa saúde, inclusive para o partido maioritário. Exato. E por que não está de boa saúde? Por causa destes problemas? Por causa destes problemas. Infelizmente, os partidos, de forma geral, foram infestados por ausência de instituições básicas do seu funcionamento, o que corrompeu de forma grave a ética política moçambicana. Instituições básicas, o que é? Vamos lá dizer, os órgãos funcionais. Órgãos funcionais. Mas os partidos têm órgãos. A Frelimo vai reunir o seu Comitê Central, Obviamente. O MDM vai reunir o seu Conselho Nacional. Estou a provocar exatamente para irmos a fundo da questão. Obviamente que isso são elementos, vamos lá dizer, formais da existência do partido. Agora que sabemos, por exemplo, eu estou a licitar um texto que a gente trabalhou sobre o financiamento dos partidos políticos para mostrar, afinal de contas, quem está a controlar os partidos políticos ao anterior. Que os órgãos sociais dos partidos não são necessariamente os essenciais dentro do funcionamento do partido. Exato. Existem lógicas, infelizmente, institucionais dos próprios partidos políticos, que infelizmente controlam os partidos. Que quando um membro de um partido vai a um congresso, vai a um conselho, já está com uma mente completamente corrompida por lógicas antidemocráticos, antipartido político, que não são necessariamente do conceito típico do partido. É isto que estamos a dizer. Exato. Que infelizmente o nosso sistema de partido, de forma geral, ele está corrompido. Bom, não é exclusivo de Moçambique. Por exemplo, os partidos libertadores, todos estão em crise de redefinição, por exemplo, dos intermediários com a sociedade. Exato. O ANC aqui ao lado está com muitos problemas. Mas a minha questão, essa parte ficou clara. Há capacidade dos partidos da oposição de lerem os sinais e, portanto, encontrarem caminhos para revitalizarem-se por dentro? Uma das coisas que é possível fazer para os partidos terem uma saída de imaginação, porque obviamente isso requer também um trabalho intelectual profundo. Uma das coisas que julgamos que pode ser essencial é, por exemplo, valorizar debates como estes, e levar a peito a discussão, abrir-se para a sociedade. Os partidos políticos, bom, provavelmente por tradição da sua origem, estão muito fechados. Agora que esses modelos não são mais funcionais. Abrir-se para a sociedade é a única capacidade, é a única possibilidade dos partidos poderem imaginar a realidade. Não precisa ser especialista em partidos políticos para notar que o meu partido não tem visibilidade. Aprofundar, vamos dizer, a orientação, mesmo que não seja ideológica, aprofundar a orientação dos partidos políticos vis-à-vis os interesses principais para os quais querem se apresentar. Nós debatemos aí que, por exemplo, o MDM, se surgiu, tinha-se logo de Moçambique por todos. Conseguiu preencher. Então, aonde é que está? Teve eleitorado urbano considerável, incluindo Maputo. Tentou entender esse eleitorado. Exato. Tentou perceber por que a juventude estava a se aproximar. Tentou perceber por que os funcionários públicos estavam lá a apoiar. Professores, em particular. Em particular, os professores. Não houve isso. Mesmo o partido governamental apoia a independência. Tentou perceber por que tinha um apoio considerável na luta anti-independência. E, no entanto, logo depois, as pessoas se afastaram do partido. A tal que até precisa de fazer jogos de manipulação para ganhar eleições um partido libertador. Exato. Significa que não tem uma reflexão, não se abre. A reflexão que estou a dizer não é uma reflexão intelectual de alguém muito estudado sobre partidos políticos. Não é isso útil. É como o partido político pode se abrir para a sociedade na qual ele quer governar. Exato. Um partido político que não tem sensibilidade, que olha, num momento como este, não preciso aprovar uma regra como esta que beneficia os meus desta forma. Convenhamos. Exato. Que perdeu os princípios básicos de definição de um partido. Se fosse para ser um pouco rigoroso no conceito típico de partido político, nós fomos um pouco cautelosos a dizer que é preciso reinventar a partir dos contextos e chamar isto de partidos políticos. Haveremos dizer que não tem partidos políticos, incluindo o partido governamental, num conceito restrito do termo. Mas não temos partidos. Não temos, porque não tem princípio nem ético, nem de sociedade, nem de... Acha que é comando. Não é isso um partido político. Tá? Vamos aprofundar isso, professor. Como é que não temos partidos? Bom, um dos elementos típicos, eu dizia, que incluindo o nosso regime jurídico define como partido político, é uma organização
Vamos dizer que congrega um conjunto de membros Isso, em defesa isso os das nossos partidos populações. já têm? Isso já tem. Agora, em defesa das populações. Gostaria de ver qual é esse partido que tem uma reivindicação popular legítima. Legítima significa que a população tenha vontade de dizer, oh, governe-me. A luta contra a pobreza é um dos elementos. Não é, mas portanto, muitos partidos, o Partido Frelimo em particular, embora haja uma discussão intelectual se se luta contra a pobreza ou se promove a riqueza. Isso é uma parte já mais ideológica. Por exemplo, o Partido Frelimo tem como uma das suas principais agendas eliminar a pobreza, através do abastecimento de água, através de construção de habitação condigna. Este não é um slogan mobilizador, não se encaixa no que está a dizer. O problema é que faltam aos partidos ideologia, faltam aos partidos, digamos, metas por atingir. O problema que estou a dizer não é necessariamente slogans, a discussão performativa, os discursos performativos sobre os partidos, ou seja, o que os outros querem ouvir que o partido discursa. É o que o partido se constrói em tanto como uma representação de que população. É mais ou menos esse conceito. Exato. Que estou a dizer. Quando dei exemplo de um eleitorado que mais ou menos se inclinava a um MDM, no qual depois não se sentiu representado nele. Ou seja, que não foi, no mínimo, estruturado e tipificado o conhecimento sobre este eleitorado. Exato. Uma das questões que você... E o discurso, só a leitura de manifestos, passando de um partido para o outro, vê-se o mesmo discurso, que em alguns casos... Fiz um pequeno trabalho sobre a leitura dos manifestos. Há de ver que é uma reprodução daqui para lá. Exato. Na sua estrutura, os partidos são todos iguais. Não. Exato. Uma das coisas que vocês levantam aqui é que, diferentemente de alguns sistemas, o líder da oposição ele é candidato à Assembleia da República. Em caso de derrota, ele transforma-se no líder e faz a luta política no Parlamento, que é, por excelência, espaço reivindicativo das colocações do partido, mas também de discussão com quem está no poder. Quer Davis Simango nunca se desafiou a ir à Assembleia da República, a fazer a luta política diária na Assembleia da República, quer Afonso de Acama. É verdade, colocaram as suas pedras angulares dentro do partido. Afonso de Acama colocou em 94 Raul Domingos, Davis Simango colocou Lutero Simango, que dentro do partido é uma pessoa com bastante experiência política, até porque vinha de um outro partido. No seu entendimento, esta discussão é útil hoje ter os líderes da oposição num espaço privilegiado para, portanto, discutirem e mostrarem à nação o seu pensamento alternativo em relação ao poder do dia? Sim, e nós julgamos que isso é das primeiras fórmulas institucionais em que um líder da oposição tem de fazer política em lugares próprios. E que podia provavelmente evitar a informalidade de fazer, vamos dizer, a oposição, como nós dissemos. Infelizmente, no nosso caso, nunca tivemos uma estrutura igual. Tal que depois criamos uma figura, vamos dizer, penumbra, como esta de líder de segundo partido com assento parlamentar. Agora, eu pergunto se este vai ser o presidente do partido ou o candidato. Imagine só que o Suf Mohamed, é uma suposição, decida não se candidatar. No entanto, indica-se um outro membro do interior do partido para ser candidato. E depois o estatuto vai passar para quem? O candidato ou o líder do partido? Aquele que concorreu, que depois não entrou na Assembleia da República para reivindicar o que apresentava como proposta de governação do país e discutir em fóruns próprios. Porque dissemos aí, por exemplo, os partidos extraparlamentares, que não têm esse espaço, é igual a um candidato que depois não teve espaço à Assembleia, que não tem esse espaço, faz de forma precária. Exato. Vis-a-vis uma reivindicação sobre o seu papel. É o caso que está a falar de Dhlakama nas primeiras 2 legislaturas, que depois indicou Raul Domingo como chefe de bancada. E ao mesmo tempo já sabemos qual foi o fim de Raul Domingo, provavelmente pela dificuldade de gerir esse tipo de situação. Exato. Gildo Gwambe, muito obrigado pela sua presença aqui no Noite Informativa, onde apresentou-nos esta reflexão sobre a democracia hoje Afonso de Acama e Davis Simango. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, e só sublinhar que são apenas
subsídios. que o texto tem mais elementos mais estruturados. Exato, e também está disponível